Não, passa para aquele, ele está me olhando. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 6 de julho de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1982, 7 páginas, 45 logias, 24 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 16 máximas. O tema é holopensenograma. A especialidade holopensenologia. Definição. O holopensenograma é análise, avaliação, cálculo, definição, estabelecimento, explicitação e mensuração minuciosa da atmosfera pensênica ou ambiente intrafísico fixador do conjunto de pensênios agregados ou consolidados, seja da consciência apenas ou de todo o grupo evolutivo. O holopensênio profissional do escritório ou consultório, o holopensênio do clube, o holopensênio da escola, o holopensênio do recanto da praça pública frequentada pela consciência parapsíquica. A ortopensenidade servidora de holopensênios. A dissecção do padrão holopensênico de consciências e ambientes. A análise prognóstica do desenvolvimento holopensênico. Eu li apenas um pedaço. A pensenologia tem mais de 20 linhas. O estudo minucioso do ambiente multidimensional de existência, a sinopse da atmosfera de pensamentos onde se vive, o programa extrafísico da OFIEX e a relação com o holopensenograma do ofiexista, o referencial extremo de rigidez holopensênica dos serenões. Agora, na argumentologia nós temos, primeiro, taxologia com 23 categorias de sinopses, quadros, estudos, discriminações técnicas das realidades componentes dos ambientes da vida da sociedade inconsciente lúcida. Eu quero dizer que aí tem 22, mas na verdade são 23, porque faltou o tenepsograma, que nós vamos colocar no fim, que é a planilha das práticas da TENEPS, práticas diárias da TENEPS. Agora, depois tem perguntas, com 20 áreas, com questionamento pertinente quanto ao universo do holopensenograma. Eu chamo atenção para esses questionamentos, que isso aí é importante aqui dentro desse verbete. Antipodias. Tem 30 categorias de holopensênios extremos ou antipódicos, em geral, para depuração das pesquisas e análises holopensênicas. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes dentre os 15. Agenda de autopensenização, autopensenização polifásica, dissecção holopensênica, linearidade da autopensenização, mater pensênio predominante. Frase enfática. A pesquisa específica da qualidade do conteúdo holopensênico sempre incrementa a melhoria da holopensenidade e o apuro da materpensenidade na vida da consciência lúcida intermissilista. Você já pesquisou a qualidade dos conteúdos dos holopensênios onde respira habitualmente? A quais conclusões chegou? Agora, questionamento. Ultimamente tenho sentido várias sinaléticas em minha cabeça. Uma delas é tonteira. Às vezes penso que vou cair. Sinto como se fosse uma pancada na cabeça. Outro aspecto que percebi é que, em geral, fica mais constante quando estou próximo do meu período, além de ficar mais suscetível a conflitos. Poderia me esclarecer mais sobre essa sinalética? É preciso ver o processo seu de vida dona menor. Se examinar a sua idade, etc., e ver o processo de hormônio com a dona menor. Dona menor é a menopausa. Isso aí pode ser um processo de pré-menopausa. Essas coisas dão. Às vezes começa com isso para depois dar o calor que a pessoa sente. Outro. Tenho às vezes dificuldade de separar a pessoa do ato. Para mim, a pessoa é evidenciada pelos seus atos. Com isso, termino me chateando e estigmatizando algumas delas. Em uma das tertúlias recentes, uma verbetógrafa falou da técnica do cosmograma para ajudar nessa separação. Como isso se dá? Existem outras técnicas? Como acelerar esse processo? Por favor, explique melhor. Olha, a melhor coisa que você faz é fazer uma higiene mental e ver o lado melhor das pessoas. Olha os trafores da pessoa e esqueça os trafares. Isso pode ajudar você a interpretar melhor com quem você vive. Eu quero dizer aqui que eu recebi uma carta com os dados aqui do Sérgio Cunha, lá de Monte Carmelo,
sobre o processo do meu amigo de infância, que é o doutor Elias Barbosa. Esse aqui é meu amigo de infância. Então o Sérgio mandou para mim aqui uns dados, inclusive com um artigo da filha dele, que é uma palestrante, que é jornalista, apresentadora de TV e rádio, que escreveu sobre ele, uma estrela que continua a brilhar depois que ele dessomou. Ele dessomou no dia 31 de março passado, agora, esse ano. Agora, ele ajudou muita gente, era uma pessoa inteligentíssima. Isso aqui é meu amigo de infância, esse camarada. Grande cara, uma grande personalidade. Agora, ele foi espírita, andou escrevendo uns livros, ajudou muito o Chico Xavier e conhecia muita coisa e gostava de poesia. Trabalhou também como na psiquiatria e ele era também um professor de farmacologia na Faculdade de Medicina. Uma grande pessoa. E a filha dele mandou. Para vocês terem uma ideia, é só olhar a cara dele, vocês veem que era uma pessoa seríssima. Aqui. Esse é meu amigo de infância. Ele tinha 3 anos mais novo que eu. Agora, uma coisa engraçada com Elias é o seguinte, ele foi criado numa fazenda e só foi alfabetizado quando ele tinha 14 anos. É esse aqui. Ele era fora de série. Agora, se tornou com o tempo muito kardecista demais, para o meu gosto. Mas ajudava muita gente, era uma pessoa muito inteligente e fez muita assistência. Uma grande pessoa, Elias. Vamos ver o que vai acontecer com ele quando a gente encontrar por aí afora. Agora, gente, eu estou aqui com um problema que eu não sei resolver, mas perguntar não ofende. Na internet está rolando lá um negócio, um debate muito grande sobre o Roraima, aquele estado que eles falam que é do Brasil, que chama Roraima. Eles gostam de falar Roraima. Então, aqui de vez em quando vem gente, vai gente para lá, o Instituto está mexendo com isso. Agora, eles estão falando aqui e mandaram para mim uma pessoa que passou num concurso, segundo ela, mas eu não sei se isso é verdade, que é do Departamento de Biologia, da USP. E quem mandou também é uma pessoa da Unicamp para mim, que é doutor em água e solo. Então, eles andaram examinando a coisa. Essa moça que foi para lá, segundo aqui o recorte, é um concurso público federal e ela foi para Roraima. Agora, ela está acabando com o processo. Se a gente for admitir o que está falando aqui, Roraima não é mais estado do Brasil, é mais de americano. E tem os ingleses que tomam conta, os japoneses também, e os índios. Agora, ela está falando umas coisas que eu não sei. Isso aí, quando você for para lá, dá uma examinada e vê se é verdade isso. Aqui ela está falando o seguinte, em Roraima não tem gente que nasceu lá. De 10 pessoas, tem um que é de lá. 9, tudo é de fora. Tem gente do mundo inteiro. Agora, eles não têm identidade para a terra. Agora, a pessoa lá ou é funcionária pública, ou é do comércio local, ou é ajudada pelos programas de governo. Não tem mais nada. A situação diz que é assim. Não existe indústria de qualquer tipo. 70% do território é de índio. E os índios fecham a única rodovia que tem entre 6 da manhã e 6 da tarde, só que você passa. Nos outros horários não pode, para perturbar a vida dos índios. Ninguém passa. Outra coisa, se você for brasileiro, o acesso é livre aos americanos, europeus e japoneses. Brasileiro, não. 90%. Ninguém entra na grande burocracia e autorização da FUNAI. Tudo é feito com autorização da FUNAI. Americanos entram a hora que quiserem. Se você não tem autorização da FUNAI, mas tem americano, então você pode entrar. A maioria dos índios fala a língua nativa, além do inglês ou francês, os índios falam. Mas a maioria não sabe falar português. Está fácil de verificar isso. Uma pessoa que for lá, você que vai lá, é bom examinar isso, é assim mesmo. Agora, a pessoa está falando a partir de Boa Vista, em Roraima. Agora, ó, lá são hasteadas bandeira americana e inglesa, em vários lugares. Viu? Isso aí é sério. Agora, outra coisa. Para você preparar qualquer coisa da fabricação de remédio, qualquer coisa, tem que pagar royalties para empresa japonesa e americana que já patentearam a maioria dos produtos típicos da Amazônia. Tudo lá de Roraima. Agora, outra coisa. Falaram assim para uma mulher na rua. Isso é a dona que falou. Se isso for verdade, gente, é um negócio muito sério isso aqui. Tem gente que está achando que você faz junto. Precisava de mostrar agora se é. Outra coisa, Brasília está sabendo disso?
A presidente Dilma Rousseff sabe dessas coisas, isso aqui precisa de saber o que é verdade. O governo divide fazer uma declaração sobre isso aqui, que parece que Roraima nós temos tirado do mapa, não é mais brasileiro há muito tempo. Então, assim, outra coisa aqui. Por 3 vezes repeti a seguinte frase após ouvir tais relatos. Os americanos vão acabar tomando a Amazônia. Agora, em todas elas ouvi a mesma resposta em palavras diferentes. Vou reproduzir a resposta de uma senhora simples que vendia suco e água na rodovia próxima de Mucajaí. Eles irão, não, minha filha, tu não sabe, mas tudo aqui já é deles. Eles comandam tudo, você não entra em lugar nenhum porque eles não deixam. Quando acabar essa guerra aí, eles virão para cá e vão fazer o que fizeram no Iraque, quando determinaram a faixa para os curdos e onde iraquiano não entra. Aqui vai ser a mesma coisa. Já está assim, se for isso que o jeito está falando, já está acontecendo isso em Roraima. Agora, a ONU tem o negócio de nação como nação indígena. Então os americanos sabem disso. E eles já estão fazendo uma grande base militar na Colômbia, com fronteira com o Brasil. De modo que o pseudo-objetivo é de combater o narcotráfico. Mas estão dominando o processo todo lá. Aqui a pessoa está falando que uma mãe chamada Brasil mantém suas fronteiras abertas, e aqui estrada para as Guianas e Venezuela tem por todo lado. Nenhuma bagagem estrangeira é fiscalizada, principalmente se for americano, europeu ou japonês. Isso pode causar um incidente diplomático, então eles não são examinados. Então vocês já viram, contrabando, e depois fala que tem contrabando aqui. Dizem que tem muito colombiano traficante virando venezuelano, pois na Venezuela é muito fácil comprar a cidadania venezuelana por cerca de $200. Agora, o americano querem tanto proteger os índios. Por quê? A resposta é absolutamente a mesma, porque as terras indígenas, além de riquezas, animais e vegetais e abundância de água, são extremamente ricas em ouro, enquanto as pepitas que chegam a ser pesadas em quilos. Diamante, outras pedras preciosas, minério, e nas reservas norte de Roraima e Amazonas, eles acham que tem petróleo. Brasil irá diminuir de tamanho. Será que podemos fazer alguma coisa? E a pessoa está falando, repasse esse e-mail para o maior número de brasileiros, fique sabendo desse absurdo. E tem o nome da pessoa que eu não vou falar aqui. E outra coisa, quem me mandou é essa pessoa da USP, e quem está chancelando o negócio é o doutor em água e sol da Unicamp. Agora, aqui nós temos na internet, invasão estrangeira em Roraima. E depois tem outro, artigo, Estados Unidos e Roraima, Eliakim Rufino. Tem gente contra e a favor aqui do negócio. Então o problema é ver o que se passa. Eu pergunto, Roraima é nossa ou realmente os estrangeiros já estão tomando conta do negócio? Agora veja, isso aí era falado pelos militares. Eles acabaram com os militares do Brasil. Será? Aqui é o caso de perguntar, o que tem verdade em tudo isso? Vamos estudar. Quem for para Roraima, manda as notícias para a gente. Notícias quentes, que a gente pode ver a realidade, como é que é. E outra coisa, a turma do Instituto que for para lá, você examina o que você vai fazer. Eu estou indo para lá, dar um curso. Agora nós temos um núcleo de extensão lá, eu já até passei mensagem para a pessoa lá acompanhar a tertúlia hoje. De repente agora, ela pode vê esse negócio da estrada. Se a estrada for assim, já está. Professor Valdo, eu morava no Amazonas. Esse negócio de distribuir terra para deixar para índio, eu acho isso besta. Isso aí tem que ser está muito mal estudado. Isso que o senhor leu aí para a gente já corre na internet há uns 4 anos. Eu dava aula lá de patrimônio cultural para meus alunos, lia isso, debatia isso em sala de aula. Mas veja se você tem liberdade de ir nesses lugares ou você tem que pedir a anuência para americano, japonês, inglês ou índio. Isso aí é que é o negócio. Essa coisa da estrada é séria, é isso mesmo. É sério, isso existe? Então acabou, então tem realidade. A coisa não é fácil, não. A gente sabe agora, que é assim. Você vai lá agora, faz um levantamento dessa história. Faço, e manda para a gente para eu falar aqui. O que é real? A gente vai encomendar um trabalho. Vamos falar isso. Gente, Brasil é Brasil, a gente tem que defender, nós moramos aqui. Não é ser chauvinista ou nacionalista, burro, não. Mas alguma coisa a gente tem que falar. Pôr a boca no trombone, ou seja, aqui ó, no microfone. Tem que falar umas coisas dessas. Como é que fica aí?
Não, realmente é muito Olha a preocupante. estrada como é que é. Esse negócio está mal feito, gente. E a liberdade? Cadê a democracia? Como é que é isso? Tem coisa errada. Só E a corroborando, FUNAI? Onde é que está isso? Como é que fica? só corroborando o que a Patrícia está falando. Será que a FUNAI já está sendo mandada pelos americanos? Olha isso também. Vê se tem americano na FUNAI. Isso aí seria bom. Professor Waldo, isso, só corroborando o que a Patrícia está falando, isso não acontece só em Roraima. No Amazonas também, em algumas eu áreas quero remotas. saber de Roraima, que o negócio brabo está em Roraima. O que Eu já acontece lá tinha em Roraima ouvido falar também? nisso As aí, reservas agora o negócio indígenas. está aceso. Esse negócio está mais sério que a gente pensa. A maioria das reservas indígenas são onde tem casterita, petróleo, Nióbio, gás natural, nióbio, nióbio, titânio, urânio titânio, e diamante. Assim, eles Tudo fizeram isso tem. a maior parte. A maior reserva está nas terras indígenas, então os americanos estão Pois de é. olho o tempo todo. Gente, está tudo errado. Tudo errado. Agora, Brasília abriu o jogo com isso aí, né? Qual é o interesse que não tem? Isso né? é sério. Eles devem estar pagando royalties para certos políticos colocar na cueca. Sem falar Na que eles cara. participam das operações Boina para treinar na Amazônia, para saber como é que é a Pagamento da região. cueca. Mataram um fiscal da Receita lá, um cara muito sério, ele foi trabalhar lá na área de É por fronteira, isso que eles mataram matam ele. tanta gente lá, né? O cara começa a falar, morre. Oi? Se saber se essa senhora existe, essa pessoa que mandou o negócio essa- pra mim, se existe. E essa coisa do indígena falar só a língua dele, falar inglês, é muito sério, é Mas verdade os mesmo. índios falam francês? Eles falam inglês, francês, eu não sei, mas falam inglês e falam a língua deles. Português nem tanto. Mas a gente acha Gente, muito onde é que nós indígena estamos? Onde é falando que está inglês. Brasília com isso? Está pior do que na Segunda Guerra Mundial. Como é que fica isso? Então, ó, aonde a gente vê que tem muita fumaça é porque tem fogo. Esse negócio está mal contado. Então não adianta estar combatendo isso, não. Precisa examinar esse negócio melhor. E- Você já está falando isso, que já viu lá, como é que fica? Isso já corre na internet há uns 4 Agora, ó, anos e ninguém fala com o combate. povo lá para escrever artigo e mandar para a nossa revista aqui, Consciência. A Tá. consciência estuda a consciência. Isso aí está faltando consciência. Preciso escrever a respeito disso. Isso não pode ficar assim, não. Amanhã, como é que fica? Os netos de vocês vão ficar, não? Eles venderam o Brasil com a caciterita. Venderam com alguns trocados 30 dinheiros do Judas. Entregaram tudo. Agora, companheiro João, eu vi duas que você não viu, tá? Na laboratoriologia tem a autoconscienciometrologia e na interaciologia tem a interassistencialidade. São duas a mais. Não, eu sei, mas ao todo são 6. São duas que ele deixou escapar. Eu preciso de dar um jeito nele, porque ele ganha de mim todas. Também nós já vimos. Já. Sobre isso tem 5 revisões aí, que nós já vimos. Né? Agora, gente, eu estou aqui para estudar o holopensenograma. Então, você examina bem o holopensenograma de Roraima para mim. Muito obrigado. Já, Pode professor, falar. Na pensenologia, no final da terceira linha, Sim. o senhor podia falar um pouco desse O holopensen do recanto da praça pública praça frequentada pela Consim O senhor Parapsíquica. pode falar um pouco sobre O caso todo é o seguinte, tem aquela pessoa que frequenta às vezes uma praça. Então, por exemplo, a mãe leva a criança para o playground da praça. Então tem aquele ambiente. Esse ambiente se de ver como é que ele é, porque aquilo é um holopensene. Então a gente tem que examinar que ali às vezes aparecem os pedófilos, vendo a situação, tem os criminosos. Eu vi muito disso, que eu fiz muita pesquisa em Ipanema, no Rio de Janeiro, sobre a Praça General Osório, que eu morava lá perto. Que vocês pensarem, eu vi. Agora, a maior que eu consegui foi o seguinte, eu conversar com os pivetes às 4 horas da madrugada, sabe, 15 pivetes em torno do tio, eu era o tio deles. E eu falando, vocês têm que mudar sua vida, que isso não é bom, eu quero ajudar vocês, vamos ver o que é que nós fazemos. 15 pivetes na praça, 4 horas da manhã. Agora, depois disso, eu deixei de andar lá. Foi o dia que eu escutei 3 tiros em lugares diferentes de madrugada, só lá, perto do mar. Aí eu deixei de andar. Então você veja, é a Praça General Osório. Agora, eu encontrei com os pivetes que estavam sempre de olho em mim, mas viam que de madrugada eu andava sozinho, mas via minha barba. Eu falei assim, ô tio, por que o senhor anda essa hora?
A primeira coisa era essa. Agora, tudo pivete. Cada um do morro ali, do outro morro, do outro, tudo, e querendo as coisas. Aí eles sentaram tudo em torno de mim, eu falei assim, o que vocês querem? Eu quero explicar para vocês. O que vocês querem saber da vida? Que eu tenho experiência da vida. Aí um deles me pergunta assim, o senhor já viajou para fora do Rio de Janeiro? Eu falei assim, já. Já foi na África? Já. Já foi na Europa? Já. O senhor já foi lá no fim? Ó, já fiz curso no Japão. No Japão? E como é que o senhor falava? Como é que é? Isso é meninada tudo. Isso na praça. Agora, conversei com eles há mais de hora, tinha uns 15 ao todo. Agora, eles deviam estar fazendo alguma besteira séria. Eu vi aquilo, o negócio começou a mexer. Agora, a madrugada que eu saí e vi 3 tiros em lugares diferentes, eu deixei de andar mais. Aí fiquei só na esteira aeróbica. Nunca mais saí de madrugada. Muito obrigada. Teve gente aqui que andou comigo lá na praia. O Alex mesmo, o Alexandre Steiner, ele mesmo andou comigo. O Loche andou comigo. Isso aí eu era especialista. Uma outra coisa, você sabe que eu saí no jornal, né? Teve uma dona da televisão que falou a meu respeito no jornal, que era o velhinho de Ipanema, que andava de madrugada e tal, um negócio. E teve uma dona também que me defendeu, sabe? Saiu os meninos, tudo, cada um mais forte que o outro, a rapaziada, tudo forte. E começaram a rir de mim, que estava andando, né? Eu de barba, sozinho. Aí uma dona estava lá e falou assim, eu quero ver a hora que chegar a idade de vocês, se vocês têm essa disposição dele que está aqui. Aí o povo ficou quieto. Aí eu virei e falei assim, quem é o líder de vocês? É você? Olha, eu estou vendo a sua aura, você é assim, assim, assim. Falei umas coisinhas um pouquinho. Aí o povo, caíram em cima do cara, pronto, desviou a atenção, ficou em cima do sujeito. Eu falei umas verdades, aquilo que eu vi com o rapaz. Tudo um rapaz, né? Mas, gente, ó, estou aqui, qualquer coisa, o vovô está aqui para ajudar aquele que puder. E dei uma bela banana para ele e fui embora. Mas lá tinha de tudo. Agora, teve dia que eu me assustei. Teve um dia na praia que eu vi as ratazanas, elas estavam assustadas, eu acho que era um processo de calor, né? Era mais ou menos 4h30 da manhã, quando as ratazanas começaram a andar no passeio, você está entendendo? Da Vieira Soto, né? No calçadão, mas agora, ó, desse tamanho, parecia uma capivara. Agora eu vi umas 3, assim, gente, de dia a gente não vê esse negócio aqui, e elas entram nos bueiros, aquela coisa toda, o negócio de assustar. E eu não sabia que lá tinha tanta coisa assim, entendendo? Perto da praia o negócio não é fácil. E ali teve muita coisa, que lá é que tinha o local da GAL, sabe, o negócio aquele interceptor oceânico bate ali, então isso tudo chama atenção, uma bicharia danada grande que tem. É a vida, né? Agora, tudo é experiência. Eu tenho experiência e tenho memória, acabo guardando, acabo falando das coisas. O que é que você vai fazer? Não tem outro jeito. Se eu fosse a Roraima, eu ia levantar esse troço todo para ver o que é, anotar tudo e ver o que tinha. Falta gente, precisa de mandar investigador lá, né? Um jornalista bom, né? Investigativo, um repórter investigativo, isso aí precisava de fazer, para ver a verdade disso. De qualquer maneira, você está falando que tem um negócio da estrada, ele está falando do negócio de minério, então deve ter alguma coisa. Na Basélia de Boa Vista, tem um amigo nosso que teve que vir de lá. Ele quis botar ordem no negócio, aí o pessoal teve que cair fora, porque morrer. Tinha uma... Eles mandam matar. Eles iam mandar matar. Um oficial da FAB. E tinha, entre os... Agora, gente, precisa de falar nisso sem parar por aí afora. O negócio é sério, a coisa lá é a hora séria. De falar. Ele agora, veja, a turma do Exército que falava que os americanos estavam invadindo a Amazônia. Todo mundo ria deles. Aí, como é que fica? O negócio está aí. Como é que fica? E tudo com o negócio do contrabando. Eles estão comendo pelas beiradas pelo contrabando. Entendeu? Está aliciando todo mundo com esse negócio do contrabando. Não é fácil. Agora vamos aproveitar aqui na pensionologia. Sim. Na página 24, na 8ª linha. Sim. No início ali, ó. De cima para baixo.
Na verdade, na 7ª. A autopensenidade discernidora de holopensenes. Sabe onde é que está isso aqui? Na pensenologia. É de cima para baixo? De cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A autopensenidade servidora de holopensenes é essa? É essa aí. É o que eu falei, eu já li sobre isso aqui. A autopensenidade discernidora de holopensenes. É você ter a consciência do processo da parapsicosfera das coisas. Tem que começar discernindo o problema da parapsicosfera. E depois ver o holopensene. Então, por exemplo, eu estudei isso muito até chegar naquela experiência que eu fiz na Baixada Fluminense, que eu fui para a delegacia de manhã junto com o advogado, para servir de testemunho, para melhorar o ambiente da delegacia. Eles mesmos me pediram para fazer a experiência e ao mesmo tempo melhorar a delegacia. E a gente melhorou. Agora me arranjaram uma poltrona, tudo. Lá eu sentei e fiquei cedinho, bem cedo, lá. E melhorou o ambiente. Eu lembro bem quando os caras chegaram, era mais ou menos 10 horas da manhã. Eu falei, epa, o que houve? É aniversário de quem? Estão comemorando alguma coisa? O que houve aqui? A piada engraçou a partir daquilo. Aí eles foram lá me apresentar o que eu estava fazendo. Eu falei, não, eu sou um cara que sento nas coisas e olho, mais nada. Aí o troço muda. E chama força presencial energética. E fui explicando. E o advogado estava comigo, atestou tudo. Não, ele veio aqui para isso, não fez nada, não conversou com ninguém, só sentou aí. A gente arranjou a poltrona para ele, sentou, mais nada. E eu fiquei de lado, todo mundo observar o que ia acontecer. E melhorou o ambiente, porque lá era uma algazarra, era uma, como os caras estavam falando lá, hoje eles falam, né, uma zona, uma zorra. Lá era, o negócio era esse. Baixada Fluminense, eu não vou falar qual a delegacia, para não ficar ruim, mas é das mais bravas que tem, sabe? Agora, o holopensenograma, minha gente, vocês dêem uma olhadela na questão, como eu disse, das perguntas. E tem 20 perguntas aí, bem sérias. Professor. Há muitos anos fui a uma sessão espírita e a médium me disse que tinha sido cortesã francesa no século XVI. Fiz pesquisa e achei semelhança enorme comigo, embora o soma dela nada tenha a ver com o meu atual. Tenho conhecimento da existência no CEEX de pessoas da monarquia que são contemporâneas dessa cortesã, Catarina de Médici, Henrique IV e, naturalmente, Nostradamus. Sendo assim, e considerando a enorme semelhança do temperamento, não acho todo impossível que isso seja verdade. Qual a sua opinião? Olha, o negócio anota mesmo tudo e vamos estudar, né? Se tiver importância isso, você vai acabar sabendo que os amparadores ajudam a discernir. Em etimologia, página 24, o vocábulo pensamento surgiu no século XIII. Antes disso, e de que forma se expressava o que isso significa? Sai dessa, fala aí alguma coisa para nós. O negócio é falar que é em português e tal, como é que é, então. Na verdade, esses séculos que a gente apresenta na etimologia é sempre relacionado ao idioma português. Então, não significa que o conceito de pensamento surgiu no século XIII. Significa que o português surgiu esse nome no século XIII. De modo que a palavra pensamento, obviamente, é muito mais antiga do que isso, até porque ela vem do latim, que é o idioma mais antigo. Ontem usei o aparelho elétrico Pineal Trainer. Ele reduz a frequência cerebral para ondas delta, 0,50 Hz. Com isso, tive uma série de sonhos projetivos atingidos pela técnica do sonho lúcido. O que o senhor acha? Quais são as 7 dimensões astrais? Pois eu não encontro em livro nenhum. Olha aqui, primeira coisa, eu sou contra esse negócio, porque isso aí torra a sensibilidade e a sinalética da pessoa. Tem gente que se dá bem com isso, viu? O que você faz com isso? Mexeu no processo cerebral, a sinalética vai para o espaço com o tempo. Isso aí é um problemão. Eu não uso nem problema no ouvido. É de propósito. Agora, 7 dimensões astrais, tudo é besteira. Você faz o que quiser, processo semântico e fantasia. Em vez de 7, tem gente que acha que às vezes tem mais, né? 12, 15, 22, 30, tudo isso eu já vi. Você escolhe,
faz a sua geografia e mapeia extrafisicamente aquilo que você vê. Cada um faz o que pode. Tudo é besteira. O problema é que tem baratrosfera e tem comunex avançadas. E tem muita coisa, tudo em torno da gente. Isso fica mais ou menos a 10 quilômetros acima do nível do mar. A maioria está nisso aí. Tudo tem entrelaçamento, interatividade e coexistência. Nem sempre pacífica. Outro, em Principiologia, página 25, primeira linha, os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia. Poderia o professor enumerar os principais princípios e indicar uma bibliografia específica da Conscienciologia sobre esse tema? Sim. Você pega a enciclopédia da Conscienciologia e te vira. O que já tem lá não está no gibi, é muita coisa que tem. Nós já temos mais de... São 2.070 verbetes já feitos até o momento. Você olha bem o que é que tem. Agora... Você está querendo ver os princípios científicos fundamentais. Olha todas as especialidades da Conscienciologia. Cada verbete tem uma especialidade debaixo do título. Ó, esse de hoje é holopensenologia. Olha que você vai ver. São os princípios específicos do problema científico fundamental da Conscienciologia. De modo geral, isso tudo está bem tratado aí na enciclopédia. Os países possuem holopensene, qual seria do Brasil, Estados Unidos? E o planeta Terra possui holopensene? Caso o senhor saiba de que forma descobriu, através de serenões, não. Você sente pela energia, não precisa ninguém falar isso para você, não. Olha aqui. Isso aqui, ó, é um cronômetro. Ele tem um holopensene, tem uma energia. É isso que ele chama de duplo. É o duplo energético, ele tem. Esse aqui, então, coitado, de vez em quando ele dá defeito. A gente sente o processo de energia. Por exemplo, esse objeto aqui tem energia melhor do que esse. Cada um faz o que pode. Agora, se o objeto é assim, pensa bem, o ambiente, o lugar, as coisas todas. Vocês sabem da história. Eu estava para entrar no carro, para sair lá na Glória, sair do Instituto, entrei. Na hora que eu for entrar no carro, eu falei assim, eu não entro nesse carro. Aqui aconteceu alguma coisa, tem um troço assim, negócio de energia negativa, isso é um perigo, pode dar acidente de percurso. Não entrei. Peguei um táxi e fui embora. Aí eles foram olhar o carro, para limpar o carro, dar um jeito nele, para passar no lava-jato. Se um objeto é assim, pensa bem o ambiente. Tudo é assim. Olha bem a sua casa. E na sua casa, olha bem o seu quarto de dormir. Olha bem seu escritório, o lugar que você faz a tenepse, a base intrafísica sua. Isso tudo é holopensene. Holopensene é aquele ambiente formado por um conjunto de energias. Acabou. Então isso pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ultimamente tenho sentido várias sinaléticas em minha cabeça. Uma delas é tonteira. Às vezes penso que vou cair. Não, mas eu já li isso aqui hoje. Porque está repetido esse negócio. Alguma coisa aqui. Saiu ao contrário. Agora, o que eu acho é o seguinte. Foi o número 1. Eles passaram para o número 9. Já está respondido, tá ok? Pode falar, João, você está querendo? São duas perguntas. Uma é a respeito do holopensene da delegacia. O senhor falou que você esteve nessa delegacia, passou algum tempo lá. Primeiro, a gente fala muito de amparo que tem em hospitais, lugares assim. Como é que é o tipo de amparo que tem em delegacia e como é que funciona? Delegacia é dos troços mais difíceis que tem, porque o holopensene, ele é instável. Entende? Então aquilo parece ter um vento permanente alterando tudo. Então, se não tiver cuidado, você fica alienado lá dentro. O negócio não é fácil, é uma anarquia. Então, para fixar aquilo, não é. Ainda mais na Baixada Fluminense. Esse lugar que eu falo, naquela ocasião, é um dos lugares mais bravos que havia. Agora, você pode me perguntar, por que lá? Por que é que eu fui ter contato com essas coisas? Naquela ocasião, a gente tinha uns carros de entrega lá no estado do Rio. Então, um desses carros nossos foi assaltado e foi justamente para aquela delegacia. E o cara chamou a gente de madrugada. Eu peguei um dos carros nossos, junto com o motorista meu lá da minha empresa, e fomos lá de madrugada. E cheguei lá para saber tudo o que já havia acontecido com o negócio. Eu falei assim, não, nós também andamos salvando aqui
alguma coisa que sobrou, porque eles não julgaram os cheques fora, ficaram de um lado. A gente pegou e trouxe o cheque. Falei assim, me dá o cheque aí. Arranja uma mesa para mim. Aí eu coloquei os cheques todos na mesa e fui acertar os cheques, tudo do jeito que estava, e recuperei o negócio todo. Aí os caras começaram a me respeitar. Falaram assim, esse cara é dono da empresa, vem aqui de madrugada com o motorista para ver os cheques de um carro que eles estavam querendo incendiar, que assaltaram e queriam incendiar e roubar tudo que havia. Então nós fomos para deslindar o processo, para assim, esses caras estudam. Foi aí então que eles se interessaram em conversar comigo, como é que era aquilo. Foi aí que eu voltei para ver o negócio. De manhã. Entende? E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor a respeito de, por exemplo, o Holopensene de lugar. Digamos que a gente vai frequentar um lugar por algum tempo. Você faz um curso, esse curso tem uma duração, sei lá, 6 meses ou alguma coisa assim. E você vê que o Holopensene do lugar não é muito bom. Como é que a gente tem que... Olha, o meu problema, eu nunca tive receio disso, porque eu estudei muito o negócio de poltergeist. Quem está acostumado a fazer o processo de exorcismo, que é o desassédio, você não tem medo dessas coisas, você vai em qualquer lugar. Você sai bem, mas agora, eu tenho confiança na minha sinalética e na minha assistência extrafísica, senão não dá. Ninguém deve fazer isso sem ter competência, porque senão pode dar acidente de percurso, a pessoa pode morrer, pode ter acidente brabo, macro pecar, destrutiva, tudo pode acontecer com a pessoa. Mas eu digo assim, a gente vai no lugar, não chega a ser um poltergeist. Mas a energia... Agora veja, eu fui acostumado desde menino a mexer nos lugares piores. Lugar de prostituição, favela, presídio, lugar de hanseníase, que é a lepra. Eu ajudei a fazer hospital de fogo selvagem, que é o pênfigo foliáceo. Então eu estou acostumado com isso de tudo quanto é jeito. Fora os processos de hospital. Outra coisa, eu fui acostumado com isso por causa do meu pai. Meu pai era dentista, não saía de casa, quem me levava o dinheiro para ajudar os outros era eu. Então eu tinha que ir nos lugares piores do mundo, e todo mundo me respeitava, porque quando eu chegava era para levar alguma coisa boa para alguém. Então, com o tempo eu era uma espécie de anjo salvador. Eles me viam e falavam, opa, para quem é? Como é que era? Lá, o bairro mais pobre que havia lá chamava Tamboril. E é o que eu ia, já conhecia o Tamboril na palma da mão. E eu é que levava os auxílios que meu pai mandava. Meu pai tinha isso rigorosamente como um percentual. 10% de todo o dinheiro que caía na mão dele, ele distribuía. Era o dízimo, que ele chamava. Mas assim, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente que a gente vê que está um pouco degradado? O local, a primeira coisa é você exteriorizar a energia e limpar o ambiente. Principalmente de bagulhos energéticos, situação que esteja errada. Por exemplo, você chega num lugar e está tudo preto, esquisito, sujo, tem que dar uma limpeza naquilo, melhorar tudo, que já começa a melhorar a energia por aí. Agora, ver também o que é que tem em matéria de coisa errada. Você está entendendo? Que às vezes tem. Tem lugar que não vai. Você sabe, tem aquela história minha que é baseada nos fatos. Nós vamos, eu estou viajando, internacional, etc., e chego no hotel, esses hotéis grandões de 5 estrelas. Então eles viram quem eu era, ia fazer palestra, ia dar curso, aquele negócio todo, ia aparecer na televisão. Então me arranjaram, não, nós temos uma suíte especial para o senhor. E arranjaram. E eu então só falei, eu quero ficar longe de elevador, e se aqui tem alguma boate, eu quero ficar longe da boate, porque eu gosto de dormir à noite. É uma coisa que às vezes eu aprecio, quando eu posso, é dormir à noite. Então, falei as coisas todas. Não, o lugar que nós arranjamos para o senhor não tem nada disso, é tudo longe. Aí eu entrei, fui examinar, quando eu vi, perto do lugar que tinha um rádio enorme, no processo, tudo, dentro da suíte, que eu trouxe todo, fui lá ver assim, comecei a mexer e descobri uma coleção de revista pornográfica das piores, de diversos idiomas. Aí eu chamei a gerente e falei assim, vem cá, o que é que você fez? Como é que é isso aqui? Nossa, doutor, mas nós não estamos sabendo disso. Pois é, mas veja, vergonha, me arranja outro lugar, não vou ficar aqui não. Isso aqui é... O que é isso? Vocês têm, você sabe, esses hotéis granfinos, eles têm os apartamentos e suítes de motéis, né? Vocês sabem disso, não é só hotel, não. Tem muitos que têm suíte de motel. Esse aí é lógico que tinha. Eu fui numa suíte de motel deles. Eles colocaram errado o negócio. Eles oferecem
Não, oferece, mas para mim, o que adiantar? Eu estou com a minha mulher, aquele negócio todo, como é que é isso? Agora, como eu sou muito vivo, a hora que eu passei, eu falei, opa, aqui tem energia esquisita. Aí comecei, desloquei uns negócios, tirei perto da parede, atrás estava tudo aquele monte de coisa lá guardado. Aí eu falei assim, opa, a farra aqui foi grossa. Agora não é fácil. E agora uma suíte toda daquela separada, grandona, parecia um loft enorme, aberta, tudo, você já está vendo. Então a gente tem que abrir o olho em matéria de local que a gente vai. Não se brinca com isso. O que o senhor fez na delegacia, assim, especificamente, para melhorar o ambiente? Assim, na delegacia eu comecei a exteriorizar a energia desde que eu entrei para lá. Agora, rodei todo o ambiente principal do local, onde é que ia mais gente, onde eles recebiam, fazia a recepção. Sabe que tem, às vezes, a delegacia? Tem uma bancada assim, ó, que o povo vem e fala, como se fosse um balcão alto. Você já viu? Então, tudo que estava em torno daquilo, eu rodei e dei uma limpeza ali. Enquanto não tinha muita gente, isso de manhãzinha. Depois começou a chegar gente. Agora, essa delegacia, toda hora chegava. O cara que teve isso, o outro que foi assaltante, o outro que não sei o quê, o outro que está ferido, a mulher que está reclamando, a mulher que apanhou do marido, não sei o que é, menino que desapareceu. Isso ali, ó, assim, sem parar. Baixada Fluminense. A barra era pesada. A hora que eu comecei a mexer, acalmou tudo. Sem falar nada com ninguém. O advogado examinou tudo. Ele me acompanhou igual um detetive. Falei assim, ó, você é um cão perdigueiro, vai me olhar tudo que eu vou fazer aqui dentro. Porque se precisar, nós temos uma testemunha. Agora, o povo, o principal que estava lá, um dos delegados, me conheceu porque eu estive lá de madrugada, vendo as coisas dias antes. E ele falou, não, o senhor olha tudo da sua empresa, tudo. Aí ele perguntou, mas por que é que... Não, porque tudo nosso é assim, sou eu e meus sócios. Nós gostamos de tudo bonitinho. Aí eu vi para ele e falei assim, por exemplo, o balanço nosso é de 15 em 15 dias, não é de mês em mês. Eu falei assim, puxa, só aí ele já viu a diferença da nossa empresa. Aí ele levou o negócio a sério. Nós eu tive que enfrentar muita coisa de assalto, essas coisas todas no Rio. Eu vi tudo de perto. Agora, examinei isso também por causa de outras firmas que me pediram para ver como é que era. Você sabe, no Rio eu tive muita experiência de processo urbano, esse negócio todo. Só para você ter uma ideia, quando eles foram fazer um negócio de mudança da rodoviária, como eu tinha lá uma das empresas lá perto, eles me chamaram lá no Menezes Cortes para eu dar minha opinião sobre as mudanças que eles iam fazer na cidade a partir da rodoviária. Agora, cheguei lá, tinha uma maquete imensa da cidade do Rio de Janeiro. Tudo em cima, num salão enorme, no tamanho disso aqui, naquela maquete enorme. Então eles começaram a falar, o senhor, o que é que o senhor conhece isso aí? Aí eu comecei a falar, tudo da área. Eu estava ali vários anos, conhecia aquilo tudo, perto do Cais do Porto. Todos os detalhes. Sabia até os passarinhos que vinha em alta velocidade, se não tivesse cuidado, você ia matar. Então comecei a dar os detalhes para eles. Entende? Aí eles me perguntaram, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu dei minha opinião toda. Muita coisa se seguiu para mudar a rodoviária do Rio. Tem uma outra pergunta agora, outro assunto que a gente falou do tertúlio. O senhor falou daquele senhor lá de Botafogo. O senhor acha que pode ter a possibilidade de ser evoluciólogo? Sim. No ambiente, no holopensene da casa, teve alguma coisa que o senhor pescou assim? Não, eu queria ver, mas era difícil, porque eu, assim, tive muito respeito pelo senhor, porque ele já estava com uma certa idade. Agora, eu queria ver a biblioteca dele com calma. Isso eu não pude ver. E eu não sei depois, porque eu fiquei sem jeito de mexer com a família quando ele morreu. Porque eu fiquei sabendo da morte dele. Mas eu nunca fui íntimo do processo da família, entende como é que é? E outra coisa, naquela ocasião eu estava viajando demais, eu não parava no Rio, estava mais no exterior. Até na década de 90, você sabe, teve ano que eu passava 7 meses fora do Brasil, não estava no Brasil. Fazer pesquisa, curso, coisa do Instituto, palestra, etc. E comprar livro. Agora, o caso dele, o que me começou a encasquetar, foi o dia que eu cheguei lá, a primeira vez que ele quis conversar comigo na casa dele, no escritório dele. Então,
Eu falei assim, mas o que é que eu posso servir o senhor? Tem alguma coisa que eu posso? Ele nunca foi lá em casa, nunca chegou nada. Ele vira para mim e fala assim, não, eu estive estudando, você sabe, que eu estudo isso, uma opção de coisa da história, do ponto de vista de parapsiquismo. Agora, eu acho que o senhor teve essa experiência assim. E começou a contar as minhas retrocognições. Sendo que é coisa que eu nunca tinha falado para ninguém sabia daquilo, só eu. Assim, como é que o senhor sabe disso? Você está entendendo? Agora, outra coisa, ele já era cara que já sabia que incenso é um negócio negativo, que iniciação é besteira, que a religião não presta, os processos que tem de errado nisso, mas que o parapsiquismo e o estudo do processo histórico era muito sério. Então eu vi, falei assim, esse homem, no Brasil, encerrar se encontrar uma pessoa com essa cognição, esse conhecimento, entende? Mas é que eu queria ter mais contato. Depois eu viajei. Passaram uma temporada, o homem morreu. Ele já estava com uma certa idade. Mas ele era pesquisador independente ou ele era ligado a alguma instituição? Totalmente independente. Ele andou fazendo opção de coisa na vida dele, teve até processo de empresa também, entende? Agora, eu sei que a biblioteca dele era grandinha, eu vi as coisas todas que havia. Vários idiomas. Agora, o homem gostava demais de estudar o processo do parapsiquismo a partir da história. Então, uma das coisas que eu queria perguntar para ele, com mais detalhes, era o processo do nosso amigo lá, sabe? O Apolônio. Porque ele andou estudando. E eu falei, e o Apolônio? Não, o Apolônio é uma coisa que a gente tem que estudar com calma. Ele falou para mim. Isso seria uma tarde inteira para a gente conversar. O homem é a cabeça da história. Agora, perguntei para ele se tinha escrito alguma coisa, ele falou que não escreveu nada. Que ele não escrevia para não criar problema. Eu não entendi por que isso, nem nada. Foi uma opção de coisa que eu nunca entendi. Agora, só estive com o homem uma vez só, mais nada. Entende? Para ver as coisas disso. E depois eu viajei, porque aquilo foi pouco antes de eu viajar, eu fui lá. Agora, ele estava interessado em ver até umas coisas que eu tinha na minha biblioteca. Porque eu falei com ele, falei assim, não, eu tenho uma biblioteca maior do que a do senhor, só que tem que a sua parece ser mais antiga, por causa da sua idade, porque ele é bem mais velho do que eu. Esse homem já devia estar com uns 86 de idade naquela ocasião. E ele, assim, o que ele fez na vida? O que ele trabalhou? O que é essa atividade dele? Ele foi, há algum tempo, mexeu com empresa, mas ele mexeu com fazenda, umas coisas assim de interior, zona rural, uns negócios desses. Agora, o que eu vi que era importante nele é que ele conhecia problema do passado, não era bobo. Ele andou estudando mesmo parapsiquismo para valer. E outra coisa, não é só problema de iniciação ou de seita, não. O problema é ele tinha profundidade no assunto. Agora, o que ele veio me falar, tudo estava correto. Eu não vi nada errado. E ele falando a meu respeito. Eu falei assim, não, ele falou para mim, eu já andei estudando o senhor, uma opção de coisa do senhor. Outra coisa que ele estudou, ele falou assim, eu sei também que o senhor estuda o processo da numerologia, mas não é essa numerologia popular para ganhar dinheiro que tem aí. O senhor estuda outra coisa? Não, eu estudo, mas é que isso é muito difícil. Assim, realmente, isso é das coisas mais difíceis que tem. Isso é a opinião dele. Mas fazendo uma comparação, foi mais impactante esse encontro do que o do velhinho de Nova York, por exemplo? Não, o de New York, aquele lá, eu acho que ele era mais sério, porque ele tinha mais material, né? Ele tinha uma livraria, o cara que dirigia aquilo. E outra coisa, ele chegou para mim e falou assim, deixa eu olhar seu ombro esquerdo. Negócio esquisito, né? Nunca ninguém me perguntou uma coisa dessa. Eu já perguntei para os outros, eu posso olhar seu ombro esquerdo? Agora, isso aí é um negócio bravo. Isso tudo é por causa das dragonas. Como é que o homem sabia disso? Esquisito, né? E esse de Botafogo? Eu já vi muita gente assim. Tem um cara, por exemplo, que leu a minha mão, que nós estávamos lá, quando eu levei o Chico, isso foi em 1959. Nós já estávamos lá com o processo da comunhão espírita cristã, e de madrugada, 2, 3 horas da manhã, que a gente acabava com a reunião, né? Aquele monte de gente, uma multidão, centenas de pessoas. Então, no meio disso, lá no fim, no meio da noite, o povo já tinha ido embora uma parte,
Ele chega lá com um homem que estava lendo a mão de todo mundo. Então ele fala assim, não, só preciso de ler a mão do Valdo, que o Valdo é um enigma. Vamos lá ver. Então eu estendi a mão esquerda, então dei a mão para ele. O homem começou na frente do povo, tudo lá, e começou a falar da minha vida, antes, durante e depois, tudo certinho. De madrugada. Agora, você sabe, isso tudo é clarividente, né? Eles pegam esse negócio, é só conversa, esse negócio é moldura. Agora, como é que vamos saber? Mas Mesmo depois que aconteceu, algumas coisas que aconteceram comigo, ele previu. Tudo ele falou ali na hora. Em pé. Aqui, ó, em pé. Lá, no meio daquele povo todo, a gente em pé. E esse lá de Botafogo, ele fazia algum tipo de pergunta para o senhor, ele queria saber alguma coisa, assim, de informação? Não, ele queria saber alguma coisa que eu andei explicando para ele, uma personalidade antiga que eu estudei muito. E ele falou assim, isso aí vai esclarecer muita coisa para mim. Eu te agradeço muito. É por isso que me levou lá. Mas eu não posso falar o que é aqui, que o negócio veio lá. Não sei a família desse homem, as coisas todas, como é que é. Tudo que eu sabia, eu abri o jogo para ele na hora, para ver o que era. Ele ficou impressionado. Ele falou assim, o senhor estuda mais do que a média, falou para mim. Ele falou assim, não, eu estudo já há muito tempo, desde menino. Aqui no Rio não tem ninguém assim para o senhor chegar nisso, não. Eu falei assim, mas tem gente de muita cabeça. Aí eu falei para ele, se o senhor conhece o Dr. Pontes? Ele não conhecia o Pontes. Precisa de saber, tem muita gente de cabeça aqui, não é assim não. Agora, você sabe, são as oportunidades da vida, às vezes a pessoa acontece isso, a gente vai encontrar depois extrafisicamente, né? Vamos ver quem é, tudo isso é gente do passado da gente. Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa dessa primeira vez. Não sei se você falou aqui, saindo um pouquinho, como é que você chegou até ele? Ou ele chegou até você ou você chegou até ele? Me telefonou. Me telefonou falando, vem cá, eu precisava de falar com o senhor, eu quero fazer uma consulta com o senhor. Eu sei que o senhor não cobra nada, o senhor ajuda aí os outros, etc. tal. Mas então eu falei com ele, não, você pode vir aqui, o que você quer? Quer vir? Vem agora. Eu disse, não, eu queria que o senhor viesse aqui em casa, porque eu quase não saio. Eu fico estudando aqui atualmente, porque eu já estava assim, tipo, aposentado no fim da vida. Então ele me deu o endereço, etc. Eu fui ao Botafogo. Entendeu? No horário que ele falou, tudo direitinho. Você foi uma assim, tarde que eu conversei com ele. Você foi lá? Hein? Você foi sem mais nem menos? Ele te convida e você Não, eu sei a hora pelo telefone, só a energia que o cara já mandou pelo telefone, já sei quem é. Comigo, minha filha, não dou conta sem nó. Isso é bobagem, besteira. Quando eu dou conta de qualquer coisa, abro o olho. Eu não dou ponto sem nó nessa história, minha experiência, que é isso? Quantos anos a água passando debaixo da ponte, que é isso? Eu já sei muita coisa que já aconteceu. Raramente acontece uma coisa nova comigo. Tudo eu já revi antes. Tudo eu já tive precedente. Raramente tem coisa nova. A hora que tem, eu falo, opa, hoje aconteceu um negócio, precisa assinalar isso. Guardar no calendário, que é uma vez no ano, outra vez na morte, né? Uma vez na vida, outra vez na morte. Muito raro. Agora, por exemplo, você não fica pensando que todo mundo que me telefonava, eu ia na casa dele. Não, é quando eu senti o negócio para valer. Agora, ele me deu também uma dica logo em seguida. Ele falou que queria perguntar a respeito de determinada coisa, e falou uma personalidade. Assim, eu sei que o senhor sabe sobre isso. Eu disse, não, eu sei alguma coisa. Então, ó, só podia vir aqui, que é um negócio só entre nós dois. Lá fui eu. Agora, foi uma pena. Muitas dessas pessoas, no fim da vida, se encontram, elas abrem o jogo. Daí a pouco morrem. A dessoma é um negócio frustrante nisso aí. Eu já vi tanta gente assim, homens e mulheres, não tem jeito. E outra coisa, às vezes é uma pessoa jovem. É igual aquele caso, por exemplo, nós estávamos no aeroporto de Belo Horizonte, eu e o Chico, e veio o nosso amigo, que eu não vou falar o nome dele aqui, junto com mais dois dele. E eles entram no avião, nós ficamos esperando. Daí a pouco vem a notícia que o avião caiu, todo mundo morreu. Quer dizer, nós estávamos conversando há 1 hora. Ele tão alegre, o povo tudo. Esse nosso amigo, ele trazia lembranças dos lugares que ele viajava para o Chico. Era assim com o Chico. Aquilo foi um barco para o Chico. O Chico começou a chorar.
A hora que ficou sabendo que esse Anderson mandava, mas que pena. Por que isso? Tanta vibração, tanta vida desse homem morrer assim. E os outros dois que estavam com ele, e a gente conversando, todo mundo piloto, inclusive da fábrica, só todo. Isso é terrível, né? Esse impacto da situação. Tudo isso eu já vi. Valdo, você tinha falado da questão da Dragona, que, falou a respeito lá daquele de New York ou de Botafogo? Não, de New York é quem viu o meu negócio. Assim, eu posso ver seu ombro? Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, o senhor já estudou esses assuntos? Já. Então vamos lá no seu escritório. Aí eu saí no lugar da livraria, porque tinha mais gente, e entrei no escritório dele, dentro da livraria. Tirei assim, abri minha camisa e mostrei para ele. Você está falando da Dragona? Assim, é isso mesmo. Não, agora, você estava falando desse de Botafogo, eu não sei bem como que é essa questão desse de Botafogo. Botafogo é o seguinte, eu não quero falar aqui quem é personagem, o negócio que era. Mas ele falou assim, ó, o senhor estudou alguém, fulano. Então eu queria saber do senhor, algumas perguntas eu queria saber a respeito dessa personalidade. Que eu estudo também o processo do passado. Já estudei muita biografia, já vi muita coisa da história, processo de iniciação, tudo isso. E eu queria saber do senhor isso aí. Agora eu senti o impacto daquele banho de energia dos amparadores, falei assim, então deixa eu ir lá. Ele tratou, eu fui. Eu fui lá no outro dia que eu tinha telefonado. Uma tarde. Fui encontrar com ele, que o meu horário permitia, o dele também, a gente acertou. Mas ficou só nessa conversa. Logo em seguida, no fim de semana, isso acho que foi numa terça-feira. No fim de semana eu viajei, fui para fora do Brasil, passei uma temporada, nem vi depois. Quando eu cheguei, queria saber, nunca mais tive contato com ninguém. Os caras, quando eu perguntei lá, falaram assim, não, o homem não está aqui mais, o apartamento está sendo vendido, não sei o quê. Mas sobre Apolônio, ele chegou a falar... Como é que é? Sobre Apolônio, ele chegou a comentar alguma coisa? Não, ele só falou para mim assim, ó, Apolônio a gente teria que estudar um outro dia. Uma tarde inteira para a gente discutir isso aí. Eu calei a boca, né? O cara então andou estudando. Ele sabia que o negócio era sério. Mas, porque eu comecei falando assim, ó, se o senhor estudou tanto, o senhor deve ter estudado Apolônio. Ele falou assim, sim. Agora, o caso é o seguinte, o senhor acha que ele era superior ao Cristo? Eu disse, não pensa nisso. Jesus Cristo não vale nada. Isso é, para mim, uma naturalidade. Isso tudo é feito, é coisa da mídia. Mas provavelmente qual seria o nível evolutivo dele? Pois é isso que eu estou falando. Esse aí de, sei lá, se não era um evoluciólogo para falar com essa segurança. Muito esquisito. Muito esquisito, aquele nosso amigo. Eu depois fui encontrar com amigos lá do Rio que conheciam o cara, mas eles não conheciam a faceta parapsíquica grandona dele, não. Sabia que o homem conhecia muita história. Parece que teve uma época que ele chegou a ser até professor de história. Então, né, isso aí deve ter ajudado também. Encobrir a situação dele. Professor de história encobre muita coisa, tipo, de sabedoria. É calado. Mas ele tinha alguma, vamos dizer assim, comparando ele com lá o de New York? Não, o de New York eu acho mais enigmático. Porque ninguém nunca falou negócio da Dragona para mim. Outra coisa, o cara nunca me viu. É muito esquisito. Agora, ele chegou o seguinte, eu estava de costas, olhando na estante lá da livraria dele, olhando os livros que havia em inglês, em New York. Isso era lá em Manhattan. Então, eu estava olhando os livros. Chega aquele cara atrás de mim e fala assim, senhor, por favor, desculpa aqui, excuse me, aquele negócio, né? Eu queria saber, o senhor está interessado nisso aí? Mas eu vejo que o senhor já trabalhou com umas coisas mais do que isso, não? Eu disse, sim. Por que o senhor sabe? Não, eu mexo com essas coisas. Só falou assim, um negócio, como se fosse no métier. Aí ele vira para mim assim, eu poderia ver, ele perguntando, eu poderia ver seu ombro esquerdo? Assim,
O que é? O senhor já andou estudando essas coisas? Sim. Então, não. Aí ele fala, para me colocar à vontade, ó, vem cá, que eu tenho aqui meu escritório aqui dentro, vem cá, que aí fica só nós dois, vem cá. Eu entrei no escritório, estava lá uns livros lá especiais dele, que era a biblioteca dele, uma mesa toda, tipo americano, e ele puxou a porta e fechou. Aí eu abri minha camisa e mostrei para ele, falei assim, é isso aqui que o senhor chama? É Dragona Parapsíquica. Eu falei assim, Raramente a gente encontra gente com esse negócio. O que é que você faz na vida? Ele queria saber de mim. O que é que você faz na vida? Agora, como é que eu vou saber disso? Então, veja, a clarividência dele é um absurdo. Eu nunca tive clarividência para chegar e desatinho, falar assim, deixa eu ver se o homem esquerdo e achar lá a dragona, sujeito pela primeira vez, que nunca me viu. O cara está me vendo de costa. Como é que fica isso? Como é que era o holopensene dessa livraria, já que a gente está falando aqui de holopensenograma? Olha, era bem normal, igual as outras coisas. Tinha o gerente que estava tomando conta, ele quase não aparecia, pelo que eu vi, porque ele ficava mais no escritório dele lá. Agora, aquela livraria foi indicada para mim por outro livreiro, que era meu amigo de New York. Que ele falou, quase ninguém vai nessa livraria, porque lá já está no fim. É restolho, é como se fosse restolho de livro, o estoque deles. Então eu fui, porque me deram. E outra coisa, estava perto do Doralim, naquela estágio eu estava no Doralim. Era subir no Doralim lá na Lexington. Agora, sim, certamente você deve ter feito algum tipo de leitura energética desse senhor, quando ele fez essa pergunta para o senhor. Não, ali eu fui olhar e falei assim, esse aqui é grandão, deixa ficar por baixo. Eu virei na mesma hora uma barata, né? Lá de baixo, o urubu observando o cara. O que a gente vai fazer? Aí quis ver os livros, mas os livros que eu vi, nenhum me chamou atenção. Ele falava uma coisa, eu respondia. Já sabia o autor, o que era, por quê, de que modo. Não vi nada muito sério, não. Mas agora me deu vontade de pesquisar o homem. Ali o negócio da leitura era da pessoa e não então, da biblioteca dele. Eu queria saber assim, qual foi a... Para mim, ele não tinha muito livro bom lá, de alto gabarito. Mas ele não tinha muita coisa, porque era livraria, divide e vender, né? Quando o povo interessava, ele vendia, né? Não ficava lá, né? Qual que foi o resultado da leitura que o senhor fez da pensenosfera, da energosfera desse senhor? Pois é, não. Entendeu? Eu falei assim, não, eu preciso de voltar aí. Quando eu voltei no outro ano, eu já tinha fechado, não tinha mais nada lá, o cara tinha morrido. Ficou por isso. Agora, o senhor coloca a hipótese dele ter sido um evoluciólogo, é isso que o senhor menciona? É suspeita da gente, né? Então, mas com base em que o senhor estabeleceu essa suspeita? A suspeita? Com base em que o senhor estabeleceu? Devido ao processo de cognição. Eu só admito um evoluciólogo humano se ele mostrar a cognição para mim. Ele tem que saber mais do que eu. Quem me deu essa dica foi o enumerador. O cara tem que saber mais do que eu. E eu sei se ele sabe mais. Por exemplo, um negócio desse eu não consigo. Isso aí ultrapassou o meu fôlego. Eu não dou conta, eu não tenho essa competência. O fato dele ter pedido para ver o seu ombro, foi isso? Esse foi o fato que... Aquilo ele já fez de propósito. Esse povo é muito inteligente. Eles já vão onde dói. Com isso ele me desarmou. Eu já fiquei pequenininho. Na mesma hora. É aquele negócio do cara que vira um ratinho e sai, né, do desenho animado. Ele está lá em pé, enorme, daí a pouco ele diminui, tudo e sai. É aquilo. Eu senti foi isso. Reduzir a minha insignificância na hora. Mas ele não pode ter tido uma projeção com você? Não, gente, arranja uma saída para isso. Se vocês arranjar, vocês vão até me aliviar. Não, mas ele estava projetado. Até hoje eu não tenho uma explicação para uma coisa dessa. A não ser o parapsiquismo. Se ele foi até você projetado e te viu, e voltou depois de saber. Minha filha, mas só isso é alguma coisa. Que é isso? As donas que saíram fora do corpo, que me viram, homens que viram, gente que já aconteceu. Se você pensar nisso, eu já tive precedente. Agora, um caso desse, na vigília física ordinária, cara que nunca me viu, o que é isso? Isso é um absurdo. Agora, você já pensou se eu fizesse isso com alguém?
Tem certas coisas de parapsiquismo que a gente não pode falar mesmo. E às vezes o horário não é aquele, nem o ambiente. Senão você fica mal visto, o povo fica com medo de você. É um problemão. Isso é um fato. Agora veja, ele tinha uma confiança absoluta com quem ele estava falando comigo. Foi objetivo, direto. Sabia que eu não ia ficar com medo, que não ia ter nada, de modo algum. Agora, esse tipo de fenômeno ajudou o senhor a fazer que tipo de reflexão? Qual foi o conteúdo que o senhor extraiu desse encontro? Eu sempre cheguei à conclusão que isso tudo era mensagem que a monja instruiu os caras para fazer em cima de mim. Eu sempre achei isso. Mas com qual objetivo, assim, mais objetivo específico? De me esclarecer, ver as coisas como é que é, porque senão como é que eu ia entender esse fenômeno? A coisa mais difícil que tem, gente, é estudar fenômenos parapsíquicos quando eles são sofisticados, sutis. Dragona é um negócio que eu falo com os outros, é besteira, é igualzinho o FIEX. É bobagem estar falando muito nisso. Ou a pessoa faz experiência, vai chegar naquela conclusão, não. Agora, não pode ninguém reclamar de mim, porque pelo menos eu estou expondo o que é que eu já vivenciei disso. Isso vai ajudar um monte de gente. Eu sei que vai. E vai ajudar também para as próximas vidas, se a gente manter isso aí, que é o processo do auto-revezamento. Então, isso vale a pena. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a Grace, arranja a saída para esse cara, arranja a saída para mim, eu te pago, eu te pago, te dou um prêmio. É terrível, gente, quando a gente chega num nível desse, você jogou a toalha, não tem jeito, você vai explicar o quê? Professor Valdo, o senhor sempre fala que quando encontra essas consciências, o senhor acha que é evoluciólogo, porque sabe mais do que o senhor saberia. Então o senhor é guiado, não é só desperta. Eu tenho um trio, né? Você sabe, sou eu, o enumerador e o transventor. O enumerador está no mesmo caminho que eu. Nós estamos no mesmo nível para virar. Depois de passar para ser semiconsciente, dominar bem a desperticidade, ser teleguiado, o caminho nosso é ser colega do transventor. Eles sabem disso, já falaram isso, a gente sabe tudo. Tudo que nós estamos fazendo é baseado nisso. Agora, então, ele sabe dessa história e abre o jogo certas coisas para a gente. Então, o que eu vejo é que, de vez em quando, acontecem esses fatos para eu prestar atenção, para chamar atenção. Até um certo ponto, é um extrapolacionismo parapsíquico. Sempre que o senhor fala assim, eu fico achando que o senhor é teleguiado e está escondendo da gente, hein, professor? Porque o senhor sempre se remete ao evoluciólogo, não fala, será que não seria semiconsciente? Será que não seria mas agora, tem aquele nosso amigo que viu o meu livro, né, o Dupla Evolutiva, o manual. Falei assim, não adianta você me enganar que você é evoluciólogo. Só o evoluciólogo pode fazer essas perguntas e essas condições, os itens que tem no Dupla Evolutiva. É um livro à toa, é um manual. Eu fiz um livrinho. Mas aquilo encasquetou o cara. Até hoje ele é implicado comigo. De vez em quando ele aparece aqui. Entende? Agora, em parte, ele tem razão. Mas é que eu convivo com esse povo, eu acabo sabendo. Mas eu não domino aquilo que eu falo. Tá bom, então, professor. Eu explico certas coisas. Por exemplo, eu falo muita coisa de serenologia. Eu não domino a serenidade. Entendeu? E outra coisa, nem quero, porque senão eu não chego lá. Se eu começar a falar muito aqui e bancar o sereno, eu não faço nem a tertúlia. Como é que fica? Então eu sou muito consciente das coisas que nós estamos fazendo. Nessa altura dos acontecimentos, depois de 60 anos de praia, estou chegando aos 80, o que há? Não sou menino mais, não estou brincando com isso aí. Agora, que eu tenho uma opção de coisa atravessada na testa, tenho, porque como é que faz com os homens desses, essas mulheres que eu vi, os negócios todos que aconteceram? Por exemplo, que é uma coisa mais absurda do que foi esse negócio do Zezé Palestina comigo, um cara que era materialista. Ele só morre depois de falar para mim. E queria me transmitir tudo que ele achava, que eu era um desperdício onde eu estava. 14 anos de idade. Outra coisa, eu vou lá, desço da jardineira, meu pai fala assim, o Zezé Palestina está na cama e não sai. E só morre depois de falar com você. Ele está esperando para conversar com você. Aonde ele está? Não, ele está na pensão. Era no outro quarteirão, a pensão que estava lá. Eu cheguei na pensão e estava lá embaixo, sabe?
embaixo de tudo, que lá era tinha um outro andar em cima, aquele negócio todo, estava embaixo. Então eu cheguei lá, cumprimentei ele estava ainda bem lúcido, ele falou assim, fecha a porta. E começou a falar para mim horas sobre a minha vida, como é que foi, porque esse me conheceu desde que eu nasci, que era amigo do meu pai, ele era dentista e jornalista, e é o cara que fazia assim, ele era um filósofo. O meu pai achava que era o cara mais inteligente, mais culto de todo mundo que tinha passado em Monte Carmelo. Mais do que o pai do Mário Palmeiras, mais do que esse povo todo. E o Zezé Palestino achava que o meu pai era o cara mais inteligente que havia na área toda. Era assim o problema dele. E outra coisa, lá, juiz de direito, promotor, advogado, todo mundo ia lá em casa para discutir com o meu pai. Desde pequeno eu via aquilo. Então, esse Zezé Palestino, ele guardou tudo para falar da minha vida. Agora, tem certas coisas que mostra o materialismo dele. Então, um dos conselhos que ele me falou, esse eu nunca pude esquecer, porque era uma piada para mim, né? Ele vira para mim e fala assim, você vai fazer, está fazendo aí, vai fazer, você está encaminhado para fazer odontologia igual ao seu pai. Então, o que você faz? Você se forma em odontologia e não casa. Você vem para cá solteiro, que assim você vai ter a freguesia de tudo quanto é solteirona dessa região que vai querer casar com você. Você faz então a sua clientela de cara. Num ano você tem tudo arrumado. Vocês veem que ele era materialista mesmo, para dar uma... Agora eu viro para ele com a maior naturalidade e falo assim, seu Zezé, o problema todo é o seguinte, eu respeito muito sua opinião, mas eu desejo fazer medicina e não odontologia. Se eu for fazer odontologia, vai ser antes, só para preparar o terreno, se não tiver a faculdade de medicina, porque eu quero fazer medicina. Eu falei assim, mas é meu filho, se você fizer odontologia, você está com a vida feita. Sua profissão já está montada, você tem seu pai, você tem o consultório dele, você tem tudo, o que você quer? Eu falei assim, eu quero estudar, quero fazer pesquisa, e tem que ser com medicina. Eu falei assim, então tá, mas você estuda. Aí ele continuou, outras coisas, falando. Horas ele me deu, então, tudo quanto é recomendação, e virou para mim e falou assim, vem cá, você está com a memória boa, você vai guardar tudo que eu estou falando. Vou. Eu confio no senhor, eu vou seguir tudo. Olha bem, são as últimas coisas que eu falo nessa minha vida, com o dedo assim em cima de mim. São as últimas coisas. Eu já estou partindo, não vou ficar aqui. Olha bem o que eu estou te falando. Agora, ele começou falando assim, eu te conheço desde que você nasceu. Você sabe disso, não sabe? Pois é. Sou amigo do seu pai desde essa época. A gente vive debatendo os assuntos. Nós nos damos muito bem. Talvez o maior amigo que eu tive na minha vida foi o seu pai. O seu pai acha também que eu sou um dos maiores. E outra coisa, todo mundo gostava do Zezé Palestino, porque ele era alegre, contava uma opção de coisa, o povo gostava. Então, ele vira para mim e fala assim, eu vi desde menino que você é diferente dos outros que já nasceram para esses lados aqui. Você é uma bobagem fazer as coisas aqui do jeito que você quer fazer. Você precisa ser mais desconfiado. Não pode ser do jeito que você é. Ser bom demais em certas coisas, ser besteira, vai te dar na cabeça. E aí ele começou, contando tudo que foi, minha infância, situação, eu sabia tudo. Agora, o meu pai queria que eu visse o Zezé Palestino de qualquer maneira. A hora que eu cheguei foi ele que falou, vai lá e fala com o Zezé Palestino, depois você conversa e conta as suas novidades. Primeiro vai ver o Zezé Palestino, porque ele está para morrer. E realmente, eu fui, conversei com ele várias horas, ele foi dormir. De manhã a gente enterrou, porque ele estava morto. O enterro foi logo no outro dia. Logo depois que eu cheguei. Quer dizer, como é que vocês vão agora interpretar uma coisa dessa do Zezé Palestino? Minha irmã está aí, ela conheceu muito o Zezé Palestino. Sabe como é que é? Todo mundo sabe dessa história lá. O Zezé Palestino está esperando você para morrer. Agora, o tipo de troço desse, né? Me falar uma coisa dessa. Eu disse da jardineira, eles falaram isso. Ele está esperando você. Já faz vários dias que ele está de cama, está para morrer, está desenganado, vai morrer, não tem mais nada. Vai embora. Agora, ele já estava velhinho, cabelo tudo branco, tudo. Ele já era de uma certa idade. Agora, era assim, você olhava para ele e via, era um intelectual do interior mesmo. Parecia intelectual. Jornalista, dentista. Sai dessa. E filósofo, ao modo dele.
Então você veja, isso tudo aí é para me ajudar. Aquilo é a mensagem direta dos amparadores para mim. Alguma coisa serviu, me ajudou. Outra coisa, ele me analisou tudo. Ele falou assim, você é o filho mais velho, você tem que tomar conta. Seu pai vai morrer, você tem que ajudar sua mãe trabalha demais. Eu conhecia tudo isso, sabia tudo. Eu disse, não, eu sei disso, o negócio é esse, tal. É a vida. Agora, eu fiz o que eu pude daquilo que eu achei que estava certo das coisas do Zé Palestino. Do Zé Palestino. Aquilo que eu pude, eu fiz. Agora, esse caso que ele queria, não deu, né? De ser solteiro, porque eu fazia a clientela permanecendo solteiro. Bem bolado, né? É coisa de interior. Em Minas Gerais tinha muito disso. Negócio de casamento. Professor, na taxologia, o senhor poderia dar uma analisada mais profunda no interassistenciograma 18? Interassistenciograma. O que o senhor quer dizer com essa grade geral de interassistencialidade? Interassistenciograma. A grade geral da interassistencialidade pessoal. Por exemplo, você faz assistência em quê? Você faz assistência pecuniária, com dinheiro, assistência intelectual, assistência afetiva. Você faz social, assistencial. O que você faz? Você faz processo energético, você faz arco voltaico, você visita presídios. O que é que você faz? Qual o tipo de assistência que você faz? Outra coisa, você faz assistência extrafísica, que é a braba. Como é que fica? Isso tudo é o negócio que a gente está falando aqui. Interassistenciograma. Uma bela palavra, 9 sílabas. Faz pensar. Na página 25, em tecnologia, na penúltima linha, no final da penúltima linha, o senhor fala da técnica da paracirurgia holopensênica. Página 25, tecnologia, penúltima linha, final da penúltima linha. Técnica da paracirurgia holopensênica. O senhor já escreveu sobre isso? Paracirurgia holopensênica. O senhor já escreveu sobre isso, um capítulo específico no livro 200 Teáticos. Mas eu queria saber o seguinte, a efetividade dessa paracirurgia, em termos de veículo, né, de manifestação, ela vai se dar quando ela preponderantemente for feita através do mental soma, para pegar o PEN, o elemento do pensamento, é isso? Todo o discernimento do PEN. Então, tudo aquilo que você puder acessar o discernimento da pessoa sobre isso, ajuda. Agora, tem que ver. Então, essa técnica, efetividade dela é quando se trabalha com PEN, é isso? Faz a paracirurgia no PEN. Isso não é fácil, nem para a gente, nem para os amparadores. Porque na hora que mexe com isso, você tem que mexer no cérebro da pessoa. Aí vem o neuroectoplasma, que é o mais brabo que tem. Por isso que é sério a paracirurgia holopensênica. Então, uma das coisas que eu percebi, estudando os médios de efeito físico, era justamente isso. A maioria tratava do processo mais somático. Mas o problema mesmo, daquilo que você queria, em matéria de... Isso eu vi até nas Filipinas, o Aguipau, aquele povo todo. Em termos do Brasil, tudo que tinha em São Paulo, vários estados aí que eu vi, não tinha nada de processo mental propriamente dito. Então, a conclusão que eu cheguei é o seguinte, esses médicos nunca têm isso porque eles não são de mental soma. Todos eles são imaturos. Igual, por exemplo, o nosso amigo lá de Pernambuco, Edson Cavalcante, aquele outro do Rio que a gente recebeu lá, entendeu? O Arigó, tudo muito imaturo, muito superficiais. Eles estavam mais na área do psicossoma mesmo e dominados pelo psicossoma. Então, se ele é desse jeito, eles não conseguem transmitir também. Por exemplo, eu esperava acontecer isso com lá o Dr. Fritz do Arigó, que cuidava das coisas, mas nunca vi nada. Quando chegava, que eu queria ter, assim, conteúdo, essência, dentro do processo, para ver o que é que podia acontecer,
Nunca acontecia nada. O negócio era cuidar de um olho, cuidar da barriga, cuidar de uma articulação, cuidar do coração, cuidar disso, daquilo, fica por isso mesmo. Então era um processo mais superficial de operariado, mas não de intelectual. Bom, nos estágios mais avançados da TENEPS, quando o senhor fala que começa a ter mais exteriorizações a partir do coronochakra, dos impulsos da cabeça, podem ser feitos esses tipos de assistência de paracirurgia? O processo da OFIEX entra muito o problema de mental soma. Tá. Então, os 20 anos que a pessoa tem é para ver, ou ela conserta ou deserta em matéria de mental soma. Tem que ter predominância do PEN. Se houver, a pessoa melhora. Agora, observa bem, Cris, é o problema se tem princípio, meio, fim, racionalidade e lógica no que eu estou falando. Olha bem os fenômenos e a manifestação disso na vida comum aqui. Tem sua razão. É muito sério. Tá certo? Valdo, quem define isso? Quem define essas paracirurgias? Como é que isso é feito? Como é que é? Quem indica, quem define isso? Define o quê? Que a outra pessoa vai sofrer uma cirurgia, uma paracirurgia. Não, eles selecionam tudo é pelo mérito da pessoa, aquilo que ela faz, né? Eu já vi essas coisas acontecerem, mas são fatos raríssimos, muito raros. Agora, a maioria desse povo, tudo que a gente viu aí, tudo é superficial e mexia mais com o processo mesmo de emoção. Ficava por isso, dentro do soma do corpo humano. Mas não chegava a um processo de discernimento maior. Então, eu acho que o processo de discernimento, ele envolve e exige algum desenvolvimento parapsíquico da pessoa. Os que eu vi, todos eram assim. Teve gente que eu vi acontecer isso, inclusive profissionais sérios, o cara que escrevia dentro da medicina e que recebeu assistência nesse sentido. Tudo isso eu vi. E melhorou. Cabeça, uma opção de coisa. O senhor poderia descrever, dentro da sua lucidez, quando projetado, como é a estrutura energética, textura, visão, cor, maleabilidade, sensações do óleo pensante em determinado local? Sim, às vezes a gente sabe muita coisa disso, mas isso tudo é secundário. O negócio todo é o problema da vivência dentro do óleo pensante. Como é que você sente o conjunto daquilo? Então, por exemplo, você chega no óleo pensene e você recebe aquele banho de energia positiva que te harmoniza tudo, que o negócio está de acordo com a maior harmonia sua, você vai ver que o óleo pensene é positivo, não tem jeito de ser negativo. Agora, isso você vê de uma vez. É como se fosse pangráfica a sensação. Pode nos contar algum experimento seu nesse sentido? Pois é o tal negócio, você chegar no lugar e ver que aquilo serve, é positivo. Agora, para ver lugar positivo é exceção. A maioria dos lugares que você vai ver coisa negativa. Eu lembro, por exemplo, aquele caso da igreja, que nós fomos lá, na Espanha. Então, na hora que eu vou lá no lugar, lá de interior, etc., eu falo assim, essa é uma das igrejas mais antigas da Europa. É considerada como se fosse divina, sagrada, aqueles donos todos, de tudo quanto é jeito. Seria bom você ver como é que é lá. A hora que eu entrei, eu comecei a ouvir tudo quanto era grito, sabe, de desespero, diálogo. Eu falei assim, não, gente, mas isso aqui, vocês têm certeza que essa igreja não é essa? E aí eles vão mostrar o negócio até de turismo que tem lá. E lá dentro o povo gritando. Eu falei assim, não, aqui morreu gente assassinada, tudo dentro dessa igreja. Não, isso é da história. Eles conheciam, sabiam de tudo que tinha. Ninguém falou nada para mim, eu não sabia daquilo. Agora eu falei assim, eu não entro aí não, fica para vocês. Então, igual essa igreja, um monte. Agora veja, igreja. E o lugar pior que havia era justamente perto da sacristia, lá na frente. Pensenologia, página 25, final da primeira e segunda linha. A existência no lar de troféus esportivos do morador e o óleo pensante esportivo. Os troféus esportivos podem ser considerados bagulho energético? Por exemplo, já pensou, eu te pergunto, troféu esportivo da luta de boxe. O que você acha? É ou não é? Não, estou perguntando. Tira a sua conclusão. Tem dificuldade para aprender línguas, embora minha memória seja muito boa para acontecimentos. Não consigo fixar palavras estrangeiras. O professor acha que isso tem a ver com bloqueio de chakra?
Teria alguma técnica para me sugerir? Não, o que eu vejo é que você precisa de estudar poliglotismo, estudar mais língua estrangeira. Tem que pegar e ver. E tem que ver se é neolatinas ou se é anglo-saxônica que estão pegando você. E você estudar alguma coisa. Se for neolatina, seria bom você estudar, por exemplo, italiano, que é mais fácil, ou espanhol. Se for anglo-saxônica, estudar inglês. Agora, depois, se você entrar no caminho e se sentir bem, vai estudar o alemão. Aí o negócio melhora mais. Na tertúlia de segunda-feira, à tarde, foi comentado sobre onicofagia. Roou unhas há mais de 30 anos. Roou. Aqui precisa escrever aqui, que o negócio ficou só rua aqui. Roou unhas há mais de 30 anos. Custei entender. Há mais de 30 anos. Já tentei parar muitas vezes, mas quando vejo, estou com as mãos na boca. Tenho estudado todos os processos afetivos que passei nessa série X. Um deles reporta, meu irmão, que quase dessomou quando nasceu e ficou semanas no hospital. Na época tinha 7 anos e tive ampliação de maturidade e responsabilidade, junto com o medo dele dessomar. Meu mental soma é bastante trabalhado. A maioria dos livros tratados da conscienciologia eu já estudei e continuo estudando. O Projeciologia 700 Pacífico, estudo algum assunto quase todo dia. Do holossoma, o meu psicossoma é meu calo. Às vezes, até entrando em sentimentalismo exacerbado, frente a filmes de enredo dramático ou terror, sou influenciado. E eu até lacrimejo, sou ectoplasta. Tem alguma sugestão para trabalhar o psicossoma e o processo da onicofagia? Seria bom você escrever sobre esses assuntos para fazer a catarse através da escrita. Isso pode te ajudar. Se ele começar a escrever, escreve aí uns artigos sobre isso, como é que você sente, etc., para mostrar você nu e cru. E outra coisa, depois seria bom você ser com 5 cobaias, se você ainda não foi até o momento. Isso vai ajudar também. A indústria bélica, que segue avançando a nível mundial, com gastos cada vez maiores, será que capta algo de alguma comunidade extrafísica? Ou essa corrida armamentista é algo mais intrafísico? O professor sabe da existência de alguma comunex com holopensene bélico? Bolas, que bobagem. Essa pergunta sua é totalmente infantil. O que tem mais é a baratrosfera. Baratrosfera é tudo bélico, é matar uns aos outros. Olha os filmes americanos, tudo é baratrosférico, a maioria. Tem explosão, revólver e tiro. Isso é o tempo todo. Fora os acidentes que os carros fazem assim ou assim. O cara fala assim, não, ele não faz só assim, ele faz assim também. Olha bem isso aí. O processo é o que tem mais. Para tratar de problemas de atenção, levei meu filho de 9 anos a um homeopata. Ela receitou a ele o floral. O que o senhor acha desse tipo de medicamento? E não, eu sou 100% favorável à homeopatia, desde que a pessoa conheça a homeopatia bem e conheça os sintomas para fazer uma anamnese adequada. Se a pessoa não estudar como a pessoa sente para dar adequadamente o remédio, não adianta nada. Então tem que fazer, pode ser uma diluição lá, homeopática, até pequena, mas desde que seja bem em cima do lance, certinha, ela funciona. O negócio é ver o que é. Agora, o problema de atenção de homeopatia, eu não sei bem como é que é isso, não. Aí tem que ver o que é, se isso aí funciona. Floral de bar é besteira, dá isso aí. Isso aí é coisa de bar. Professor, na página 28, nas perguntas, a pergunta número 4, coerência holopensênica. Coerência holopensênica. Qual o percentual da realidade holopensênica retratada na autoexpressão? A congruência entre o mater pensene e o megafoco autodefinido? Poderia ampliar um pouco? O que você quer? A congruência entre o mater pensene. Pois é, mas veja bem, o mater pensene seu. E o que você faz? O seu mater pensene casa com o seu megafoco? Como é que é isso? Eu já escrevi outros verbetes sobre esse assunto, já tratei isso aqui várias vezes. Texto só do. Opa, obrigado, hein, valeu. Do holopensenograma, né? É o que você materializa disso nos ambientes em que você está, na sua psicosfera também? Não, aí o caso todo aí que você tem que ver é o seguinte, é examinar como é que é. Qual é o seu mater pensene? Você sabe qual é? Você passa lá para a nossa amiga lá.
Hoje eu tenho ideia dele, né? Eu tenho uma boa convicção de qual o matriz PCN principal, né? Agora, se eu consigo colocar megafoco nele, daí... Pois é, qual é o megafoco? Você sabe os dois quais são? A primeira coisa mais difícil que tem é identificar qual é o seu matriz PCN. Segundo, qual é o seu megafoco? Tem gente que nunca pensou em megafoco. Aí eu falo assim, eu foco, a meta, o que você quer, para a pessoa entender. Tem muitos que nem sabem o que é isso. Quais são os seus? Você pode falar aqui publicamente ou é proibido? Então, hoje o meu objetivo principal é entender mais a questão de interassistencialidade, né? Conseguir aprofundar mais essas questões. E o que você faz é baseado nisso? Hoje no Colégio Invisível a gente tem procurado trabalhar com isso dentro das atividades diárias, até TENEPS, por exemplo. Então o senhor está caminhando para uma coerência holopensênica. A ideia, né, de ampliar... Por incrível que pareça, preciso falar isso com a verdade. A principal questão é ver até que ponto a gente consegue ser mais realmente coerente nessa questão interassistencial. Quando você consegue ampliar o processo da TENEPS, né, e dar valor para isso até mesmo no dia a dia. Então, meu foco hoje é até que ponto eu consigo trabalhar com a TENEPS mais fortemente 24 horas, né? Mas é uma questão que você tem que dominar cada vez mais as energias também. Né? Agora, gente, isso aqui é um verbete que eu fiz agora recentemente, mas ainda não fizemos a revisão final e nem foi debatido aqui, é lógico. Mas o problema é que aqui tem um cotejo entre a identidade extra e as personalidades consecutivas. São 20 itens para a pessoa raciocinar o que é que ela pode fazer. O negócio é para estudar. Como a nossa amiga está estudando isso, eu quis tirar aqui de qualquer maneira assim o rascunho para dar para ela estudar aqui devido ao processo da identidade extra. Eles estão estudando isso comigo. Na sexta-feira, às vezes, tem as minhas coisas com ela. Então, eu passei para ela. Isso aqui é um negócio mais avançadinho aí. Vamos ver quando é que aparece aqui para ele debater. O nome é continuidade extrafísica. Porque uma coisa que não tem é a continuidade intrafísica. Nós estamos tentando fazer isso através do auto-revezamento. Mas o extrafísica tem. Há uma continuidade, né? Aquilo que você faz extrafisicamente. E a personalidade extra, ela afirma essa condição. Uma outra questão que eu queria ver com o senhor, na tecnologia, também na página 25, a última técnica, a técnica das mega assinaturas holopensênicas. O que seriam essas mega assinaturas, por exemplo? Mega assinatura holopensênica é o seguinte, aquilo que você faz assim de uma maneira mais definida. Por exemplo, você construiu alguma coisa? Eu, por exemplo, eu ajudei a fazer, praticamente fiz um bairro em Uberaba. E aqui eu estou ajudando vocês a fazer esse bairro aqui. Isso é uma mega assinatura holopensênica, que é grandona, né? Bairro. Nesse caso, ela é mais intrafísica. Para se pensar. É claro que ela pode ser uma materialização intrafísica, mas poderia ser uma materialização extrafísica, no caso? Pode também. Mas, por exemplo, um OFIEX maior que você esteja trabalhando. Tipo campo de futebol. A partir da OFIEX começa a ser mais extrafísico também, então. OFIEX, praticamente, o negócio é mais para lá do que para cá, né? Predomina o processo extrafísico. Não tem jeito. Por isso que é difícil. Agora, eu acho que ainda tem muita coisa obscura nisso, tudo para a gente estudar. Para mim, o povo tipo evoluciório do Serenão sempre usaram o OFIEX. Agora, chega um ponto que isso aí eles dominam de uma maneira que eles mesmos dominam tudo. Então, por exemplo, eles já são os próprios amparadores deles. Entende? Então fica muito mais fácil. A vida humana fica esculachada, né? Eles relaxaram com a guerra. Liquidaram com a vida humana. Esculacharam com a vida humana. Entendeu? Pensa bem. Essa é a minha opinião. Pelo que a gente nota é isso. Agora, essa transcendência de ideia com a cosmovisão parapsíquica, ela deve chegar no auge, numa condição dessa. Eu ainda não cheguei lá. Eu faço uma força danada para ver se entendo isso, alguma coisa. Eu escuto o galo cantar, eu sei que existe isso, mas não sei onde. É como se os serenões fossem o sustentáculo, daí para os orientadores, daí os dispersos com suas OFIEX, mantendo a sustentabilidade do planeta. As inter-relações da OFIEX, essas coisas todas, já não sabe como é que fica isso.
Professor que a hora que você pega uma Consciex para assistir, você está mexendo no vespeiro. Você mexe num monte de condições. Vamos supor agora que você mexa numa Consciex dessa, que ela tem muitas inter-relações, interatividades e, vamos dizer, correntes submarinas de tudo quanto é jeito, de alto nível. Como é que fica? Você vai mexer com um monte de gente. Agora, a OFIEX tem disso. Porque chega num certo ponto que você está... É como se fosse uma UTI de VIP. Pensa bem, UTI de VIP, como é que fica? Todo mundo quer lá, quer visitar e não pode, tem que examinar. Fica aquele monte de gente fora do hospital para ver o que vai acontecer com a pessoa que está na UTI. Então, o negócio todo é esse. Como é que fica? Agora, eu digo para você, isso aí é a pergunta que o cara até me fez. Assim, Valdo, você fala que tem esses assediadores de OFIEX, mas vai chegar um certo ponto que tem um serenão que quer saber do OFIEX, ele aparece lá e fala assim, não, mas esse não é. Você está falando em serenão, eu estou falando de assediador. Presta atenção, a diferença é enorme. Se um serenão quer visitar a minha OFIEX, bolas, eu pago. A gente coloca tapete para ele entrar, de qual a cor. Que é isso? Isso é outra coisa. Então, veja, o povo não tem muita visão do escalonamento das coisas, entende como é que é? Tem que ter um escalonamento, tem que examinar como é que é isso, como é que cada um pensa. Mas não tem lógica o que eu estou falando para vocês? Como é que fica? É lógico. Gente, a minha OFIEX não foi feita para ser, não, mas agora, se eles quiserem aparecer, há um pagamento antecipado. Quem quer? Vou pensar nisso. Sim. Aqui, ó, no ar. Por gentileza, quando você deu o exemplo de que você queria ser médico ao invés de ser dentista, sim, esse fato, ele pode ser resumido como? É da sua holomemória? Não, meu caso é que eu já tinha conversado com o pai desse nosso amigo que morreu, esse médico. O pai dele chamava Seu Elias. Ele era um cara que era interessado em medicina. É aquilo que chama de... não, tem vários nomes. O cara que entende, entendido. Entendido. Então ele era entendido. Agora, o que se passa? O Seu Elias, lá em Monte Carmelo, na minha infância, não tinha médico. O Seu Elias, então, era o cara que era o curandeiro, que ajudava como se fosse o médico. Então ele era o rábula da medicina. Está entendendo como é que é? Agora, o que se passa? Eu, menino, estava lá fazendo umas estripulias lá com meus amigos, a gente correndo, fizemos aqueles carro com rolimã, aqueles de carro, aquele negócio para rodar, para carregar as coisas, aquele negócio. E numa dessas, eu tropecei lá no negócio que eu não vi, e a minha patela, quer dizer, a rótula da minha perna esquerda, saiu fora. Mas eu não sabia nada. Eu só comecei a gritar, porque o negócio dói para burro. Você sabe, rótula, quando desloca, não é fácil. Agora, então, eu comecei a gritar com o negócio, segurando a minha perna, aí foram atrás do Seu Elias. O Seu Elias vem, eu já estava na cama, me colocaram lá tudo assim, ele vem e fala assim, não, estica aqui. Aí pegou e mexeu. Aí ele falou assim, ó, vai doer só um pouquinho, depois não vai doer mais. Assim, você faz o negócio comigo? Faço. Se é só doer um pouco, pode ser muito, mas em pouco tempo eu topo, depois não vai doer. Não, então pode fazer. Aí eu segurei a barra, ele mexeu e fez a redução da patela, da rótula. Caiu no lugar, pá! Aí eu falei assim, pronto, agora você vai estar bem. Quando colocou, eu falei assim, milagre, mas que beleza, não está doendo mais nada. Aí ele vira para mim assim, isso é a medicina. Medicina. A medicina é mais do que a odontologia do seu pai. Você tem que entender isso. Assim, pois é, mas é essa que eu quero. Que estuda a cabeça, me estuda. Porque odontologia estuda a boca, dente. Eu quero estudar o negócio para cima do dente. Assim, não, você tem que estudar medicina. Então o Seu Elias, eu pequeno, ele já tinha falado essas coisas, eu já sabia o que era medicina por causa disso. Porque lá não tinha médico.
Assim, vem cá, mas não tem médico. Médico, então, é um negócio raro, hein? Que aqui não tem. Tinha vários dentistas, médico não tinha nenhum. Assim, eu vou estudar medicina, porque esse aqui é o bom, para estudar a cabeça. Foi aí que eu fui estudar o que era psiquiatria, saber o que era. Foi por causa da patela e a rótula da minha perna esquerda. Então, professor, esse start aí, que foi uma oportunidade, eu queria trazer para mim a questão assim, como é e quando é e basado no que a gente pode, numa anamnese ou num acontecimento parapsíquico, saber em que conotação está recuperação de cons ou retro que você passou por uma experiência. Como é que é? O problema seu é fazer o balanço da história. É aquilo que eu chamo de inventário. Faz a inventariologia das coisas que você faz. Eu sou um cara que sou, vamos dizer, psicótico, se você quiser o nome, ou que nome que a gente vai dar para isso. Sou tarado. Maníaco. Maníaco. Sistemático, que é aquele de Minas Gerais. Eu sou sistemático nisso desde pequeno. Com anotação, elaboração de listagem, enumeração, fazer cotejamento das coisas, balanço, inventário. Eu sou tarado com isso. Eu acho que das coisas todas com quem eu mexo, eu já fiz inventário de tudo que já passou na minha frente. Até de folha, pra você ter uma ideia. Então, isso aí me ajuda na questão de pesquisa. Eu me sinto bem em ser assim. Eu não quero mudar. Isso me ajuda, me enriquece. Por exemplo, eu chego aí fora, eu olho o ambiente, eu sei como é que está. Se o ambiente é bom para andar mais ao ar livre ou não. Se não há borboleta, não presta. Se está caindo só folha amarela das árvores, o dia não é bom. Tem um monte de coisa assim. São detalhes que eu tenho, que não tem livro, não tem nada, por causa das minhas observações. Então eu levo isso muito em consideração. Agora, você pensa bem, quando eu comecei a estudar a clarividência e o parapsiquismo, eu levei isso a uma loucura, né? Ao máximo, a exaustividade, ao paroxismo, entendeu? Tudo que eu pude. Com isso, eu comecei a estudar mais as coisas. É muito fenômeno que eu já vi, porque eu prestei atenção. Muitos fenômenos vocês já vivenciaram. E aquilo passou batido, ninguém viu nada. Quando o negócio, quanto mais sutil ele fica, mais difícil é de fixar e de identificar na hora. E outra coisa, quanto mais ele é envolvente com você, mais você esquece o conteúdo do fenômeno. Professor. Então é um problemão, devido ao processo de emoção. Se a pessoa ficar eufórica com o fenômeno, já se foi. A parte toda de análise, de pesquisa e de investigação dela já foi para o buraco. Perdeu a oportunidade. Então isso tudo é que você tem que levar em consideração. Agora, ó, laptop. Laptop é uma bênção. Olha bem, iPad ajuda. Pensa bem. Professor. É por aí. No verbete pensene empático, o senhor define como sendo o pensene harmonizado, com o fluxo construtivo do cosmos. Eu queria que o senhor aprofundasse o fluxo construtivo. Não, é aquele que dá mais, vamos dizer, concordância, que apresenta maior concordância dentro daquele ambiente, daquele momento evolutivo, com as coisas em torno. Esse holopensene é mais adequado. Então ele é empático. Ele tem uma simpatia, ele tem uma afinidade com o processo geral do cosmos. Sim. Entende? Agora, como é que eu faço, como é que nós faríamos para compreender? Porque o senhor tem aquele outro verbete que eu gosto muito, que é a intraconscienciologia. Eu acho um dos melhores. Toda aquele que estuda os 100 itens dentro da cabeça da pessoa. Aquela sinonímia também, o ápice, né, a realidade consciencial. Como é que a gente compreende esse ápice, essa realidade, esse ego que o senhor traz, ânima, alma? Qual é a forma de aproximar? O problema todo é você pensar que você é uma usina de pensenes. Você é o pensamento e acabou. Agora é um pensamento particular, individualizado, diferente de todos os outros. Se você começar a pensar isso, você vai entender o que é a consciência sua. É assim que eu raciocino a meu respeito. O meu pensamento é único.
A minha pensionização só existe igual, só eu. Não tem outro igual. Então, a partir disso, eu vejo como é que eu faço. Agora, se não tem outro igual, tem uma opção de gente que todo mundo, praticamente, todo mundo é diferente de mim. Como eu sou diferente de todo mundo. Então, eu preciso examinar todo mundo que tenha maior cognição do que eu para ser igual àquela pessoa. Foi aí que eu descobri os serenões, a situação toda, que dou valor para isso. Por quê? São esses que eu precisava. Chega-te aos bons, você vai ver, primeiro, a sua insignificância. Depois, as suas potencialidades para ser igual a ele. Então, foi o que eu comecei a fazer na vida. Então, o processo é realmente a análise do pensamento. Agora, o que é duro é a hora que eu comecei a descobrir que para chegar em serenão, tem a escala evolutiva das consciências, e o negócio não é fácil. É suar sangue. É o jeito. Agora, eu estava olhando que agora, recentemente, apareceu uma mulher que está suando sangue. Então, sai sangue pelos olhos dela, sai sangue na pele. Eu cheguei a ver uma pessoa assim no interior. Foi aí que eu criei essa legenda minha de suar sangue. Que não é fácil. Precisa de muito esforço para suar sangue. Agora, já tiraram até a fotografia da dona suando sangue. O sangue correndo assim com a lágrima dela junto. Isso existe. É uma doença. Então você veja, suar sangue a rigor seria doença, é o workaholismo. Entende? É o excesso de trabalho da pessoa. Mas esse é que era a minha, sabe, a minha divisa, a minha legenda de vida, o logo da minha vida, suar sangue. Gente, eu agradeço muito a vocês, todo o estudo de hoje, e os nossos pensamentos últimos, que é o comerciais. Tá? Por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 57 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 39 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje: o João Paulo sobre o curso com 5 cobaia, a Valdirene sobre o acoplamentário, Fabiana sobre o ciclograma, o Mário sobre a palestra pública e a Michele sobre a CP2. Boa tarde. Eu venho falar sobre o curso com 5 cobaia do Conscienciograma, promovido pela Conscius, aqui no CAEC, mensalmente. Nesse mês, o curso será realizado amanhã, quinta-feira, a partir das 3 da tarde, logo depois da tertúlia. O curso, ele é feito com a técnica do Consciência Cobaia, que é realizada por sorteio para 3 alunos. São 3 alunos porque cada aluno demora 1 hora nessa técnica, onde a pessoa vai responder uma folha do conscienciograma e vai justificar as suas respostas e as notas que ela dá ali. A partir disso, vão ter os feedbacks interassistenciais das pessoas, dos participantes e dos professores conscienciômetras que acompanham a técnica, para que a pessoa possa otimizar aquele traço que ela deseja investigar e se aprofundar. O curso começa amanhã, dia 7. Quem é participante da Escola do Parapsiquismo tem direito a desconto. Então, com 5 cobaia do conscienciograma, quinta-feira, amanhã, a partir das 3 da tarde, e as inscrições no CAEC. Obrigado. Olá, eu venho convidá-los para o próximo acoplamentário, agora de julho, onde eu e o professor Leonardo Firmato estaremos debatendo o tema do intermissivista e a relação dessa condição, da consciência intermissivista, com o desenvolvimento parapsíquico. Então, aguardo a todos os interessados. O acoplamentário vai acontecer de 15 a 17 de julho, sexta, sábado e domingo. E a inscrição pode ser feita na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu objetivo é convidá-los para participar do curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. O objetivo do curso é auxiliar na auto-organização teática do aluno, visando alcançar a vivência dos 5 ciclos, proposto pelo pesquisador Valdo Vieira. Curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo, desperticidade e complexo.
O curso será realizado de 15 a 17 de julho, em conjunto com o Congresso dos Intermissivistas. Sejam todos convidados e para mais informações, lá na recepção do CIAEC ou online. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar, em nome da CIP, para a palestra pública hoje no JL Shopping, no Cataratas, no segundo piso, na sala de reuniões. O tema será Bioenergias no Cotidiano. Contamos com a presença de todos. Aproveitamos a presença do professor Mário para convidar também a todo mundo de Foz e do Brasil inteiro a participarem do ECP2 de Foz, que ocorrerá no dia 12, 13 e 14 de agosto. O ECP2 de Foz é uma oportunidade para quem está precisando fazer uma imersão, passar 3 dias num hotel fazendo uma reflexão profunda sobre o momento que está passando, as reflexões pessoais. Tá? Então, estão todos convidados para essa oportunidade de... Além do mais, os preços são promocionais, vale a pena aproveitar essa oportunidade. Obrigado. E mais um recado, esse é um convite aos internautas do Rio de Janeiro. Nós teremos uma palestra gratuita no próximo sábado, no Hotel Guanabara, South America, lá em Copacabana, com o professor Alexander Steiner, que vai estar falando sobre autossuficiência energética. Essa palestra também as pessoas poderão ter mais informações sobre o ECP3, que vai ocorrer de 16, 17 e 18 de setembro. Obrigada. E o verbete para amanhã será bem escasso. Contamos com a presença de todos e até amanhã.